levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso pulo, 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 pela presença do Rei. Por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quero ver, tira o pé do chão. Pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Dá glória a Deus aí. Catuca tua irmã do lado, teu irmão do lado, e diga assim: encoraja-me. Encoraja-me aí, irmão. Sacode aí. Encoraja-me. Suzaninha, pede coragem para alguém aí, amiga. Tu tá sozinha. Isso, Vanessa. Falou? Encoraja-me. Você sabe que tem... Pode sentar, queridos. Sabe como é que é o nome dessa mensagem? Encoraja-me. Vença o desânimo. Vocês estão... Gente, eu estou com 5,3. Tem gente mais nova aí que não está nem levantando o pé do chão. Como é que é isso? Eu levanto. Às vezes a minha filha ri muito de mim, eu levantando de um puff que tem lá em casa, que eu dou quase volta ao mundo para conseguir levantar, mas eu levanto. Cadê ela? Foi lá fora, né? Pois é. Aí ela fica se escangalhando de rir em vez de me ajudar. Mas eu já estou de dieta. Vocês vão ver aqui essa sereia quase baleia aqui ficar bonita. Em nome de Jesus, amém. Dá amém aí, irmã. Aleluia. Vença o desânimo. E eu tenho 10 minutos. Esse relógio está adiantado, né? Eu tenho um pouquinho mais. O relógio ali está adiantado. São 9h13. Você sabe que uma vez o diabo batendo papo lá no inferno, ele falou assim, pode me levar tudo, pode me tirar tudo, agora só tem uma coisa que eu não dou para ninguém, esse domínio é meu. Deixa que o desânimo é comigo. Ou seja, o diabo joga o desânimo na sua vida para você não avançar, não enxergar, não possuir as coisas que Deus tem para você, não conquistar as coisas que você quer. Você sabe? Eu ontem estava assistindo um filme com a minha filha, muito interessante. Eu não me lembro o nome do filme, mas era a história de
duas mães e duas mocinhas, duas patinadoras, e uma das meninas sonhava muito em ser patinadora, ela era apaixonada, o sonho dela era aquele. E o sonho da mãe é que ela ingressasse num curso, em outra coisa, porque queria que ela fosse estudiosa, famosa, e a menina, ela tinha um sonho, ela queria, ela estudava, era uma menina direitinho e tudo, mas o sonho dela era ser patinadora. E a mãe nunca incentivou essa moça, nunca foi assistir um ensaio dela, nunca deu um parabéns se ela ganhou alguma competição, nunca fez nada, ao contrário, fez de tudo para desanimá-la, para fazê-la desistir, mas a moça dá uma lição de vida assim, mocinha, adolescente, assim como nós, a menina dá uma lição de vida e ela chega até aí para fazer essa inscrição para esse tal curso lá que a mãe queria que ela ingressasse, e uma oportunidade única, mas ela tem a coragem de chegar lá, olhou para o entrevistador e disse, eu não posso ficar aqui, eu preciso ir atrás do meu sonho. E ela diz então para a mãe que ela vai correr atrás daquele sonho. Então, não foi a mãe, não foi os amigos, ela não tinha encorajamento de ninguém, não tinha força de ninguém, ninguém a apoiava, ela ia para os ensaios, ela ia para as apresentações, ela ia para tudo sozinha, mas mesmo assim, ela não perdeu a coragem de correr, de ir atrás daquilo que ela queria que acontecesse na vida dela. O antibiótico mais eficaz para o desânimo é o encorajamento. Por isso que eu falei aí, encoraja-me. Porque às vezes o desânimo bate nas nossas vidas e nós não conseguimos reagir sozinhos. Muitas vezes por isso que a Bíblia diz que é bom que sejam dois. E muita gente entende isso só para o casamento. É para o casamento, sim, também. Mas a Bíblia diz que é bom que sejam dois, porque quando um cair, o outro levanta. Então, se eu tenho uma amiga que me dá a mão, que na hora que a minha fé está pequenininha, que na hora que eu me entristeci, que na hora que eu me abalei com alguma situação, eu tenho alguém ali, eu tenho meu marido, eu tenho minha irmã, eu tenho minha mulher, eu tenho a minha colega da faculdade, eu tenho o irmão da igreja, o pastor, que está ali para dizer assim, puxa, levanta, força, ânimo, Deus é contigo, você vai conseguir, essa fase vai passar. Então, o melhor antibiótico para esse desânimo na vida da gente é o encorajamento. Essencial nos múltiplos relacionamentos que nós temos, seja familiar, seja no trabalho, onde quer que seja. E nós, às vezes, estamos tremendamente necessitados, às vezes apenas de um sorriso, de um abraço, de um beijo. Eu sempre fico muito assim, inquieta, quando eu vou a enterro, porque o que é que você vai dizer para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, que acabou de enterrar um marido, um pai, um filho? O que você vai dizer para essa pessoa de forma que você não seja hipócrita? Porque essa história de você chegar e, meu irmão, o senhor sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas, sim, mas o filho é meu. E a dor está aqui, né? O Senhor sabe todas as coisas. Então, às vezes, nessa hora, é melhor, às vezes, nem falar nada, mas um abraço, um aperto, chegar perto e dizer assim, estou aqui, né? Estou aqui. Isso é uma forma de você estar encorajando. Então, às vezes, nós temos pessoas perto de nós precisando de muito pouco, e a gente não consegue enxergar. Às vezes, nem por maldade, às vezes a gente não enxerga, porque, acho que foi o Cláudio, não sei quem foi que estava pregando aqui, que falou, o mundo está tão agitado, as coisas estão tão corridas, a vida está tão atropelada, que você é capaz de passar por uma pessoa chorando e não percebe que ela está chorando, não percebe que ela está necessitada. Às vezes, por causa das coisas como estão acontecendo no mundo,
você é capaz de passar por uma pessoa caída no meio da rua e dizer assim, não, isso é golpe. Está caído que é para eu me abaixar, e quando eu me abaixar eu vou levar uma coronhada. É assim que está. Você já nem ajuda mais o ser humano por causa do medo que nos envolve. E o propósito de Deus é seguir adiante comigo e com você. Porque os planos de Deus não vão ser frustrados. Aquilo que Deus preparou para nós, ninguém pode nos tomar. Ninguém pode nos roubar, mas a gente pode atrasar. Nós mesmos podemos atrasar tudo aquilo que o Espírito Santo, que Deus tem separado para nós. E lá, em João, de 14 a 16, fala que o Espírito Santo é identificado como um conselheiro, como consolador, como amigo, como companheiro. E eu queria estar, assim, de alguma forma, incentivando a você a buscar. Acho que é por isso que o Senhor me tocou, porque há um mistério, né? Na maioria das igrejas, a população maior da igreja é sempre mulher. Se você for fazer uma contabilidade de membresia, tem 100 pessoas, pode contar que 70 pessoas são mulheres. Então, eu falei para o meu marido assim, olha, eu quero fazer se é que eu posso chamar aí de um acampadento, de um retiro, alguma coisa assim, porque como as mulheres são maioria, eu tenho certeza que nós vamos ter o poder de influenciar no dia seguinte, quando chegarmos lá no domingo, outras pessoas que porventura não estarão conosco, não terão oportunidade de estar conosco, de receber essa porção do Espírito Santo. Porque a grande obra do Espírito Santo é essa, é ajudar, é aconselhar, é consolar, é encorajar. E muitas vezes você não vai ter o amigo, muitas vezes você não vai ter o pai, muitas vezes você não vai ter a mãe perto de você, mas se você tiver o Espírito Santo e clamar a Ele, e buscar por Ele, e pedir a presença dEle, Ele vai te erguer, Ele vai te consolar, Ele vai te levantar, porque só Ele pode consolar como ninguém. Amém? A grande obra do Espírito Santo é essa. E lá em João 14, nos versos 16 e 17, eu tenho aqui, eu não vou abrir agora, só para a gente poder avançar um pouquinho, diz que o Espírito Santo é o nosso Consolador, que habita conosco para sempre. Abre lá, rapidinho, em João, Evangelho de João. Evangelho de João 14, 16, 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem é esse outro? A fim de que esteja para sempre com quem? Convosco. No 17 diz assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estarás entre vós. Então, ele está contigo aonde quer que você deseje que ele esteja. Porque ele é uma pessoa. Se você o busca, se você ora, se você o acarinha, se você clama por ele, se você agradece a ele, se você tem ele como seu consolador, como seu amigo, ele vai estar quase que como uma sombra constante na sua vida. Mas se você não busca, não ora, não procura, não quer saber, faz tudo sozinho, a revelia, com a sua vontade, com o seu querer, com o seu eu, com os seus achismos, ele vai se afastando e ele não invade a vida de ninguém, ele se afasta e fica esperando que você o chame novamente para a sua vida. Mas eu quero te lembrar que sem ele você não pode mais viver. Você pode viver sem mim, você pode viver sem seu marido, você pode viver sem qualquer pessoa, mas sem o Espírito Santo você não pode mais viver na sua vida. Sem ele você não pode viver mais. Em João mesmo, 14, 24, ele diz assim, ele nos ensina todas as coisas. Aqui.
14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Por que é importante você ler a palavra? Porque na hora do sufoco, o Espírito Santo vai te lembrar a palavra de Deus e vai te dar a força, o sustento, aquilo que você necessita para aquele momento. E vocês querem ver uma coisa? Eu tenho um testemunho meu. O Espírito Santo ensina todas as coisas? Ensina. Certa vez, eu consegui um emprego de... Eu ia ser coordenadora, mas, de repente, precisei ser secretária. Só que eu tinha sido secretária, e fui secretária executiva, formada há muitos anos atrás, onde era máquina elétrica, onde era todas essas outras coisas que não era o computador. Então, não adiantava nada, toda a prática, toda a teoria que eu tinha, porque eu não sabia mexer com o computador, porque aquilo ali fazia parte de uma nova etapa, de uma nova era, que eu não havia participado como secretária. Mas também não podia perder o emprego. Meus queridos, eu não sabia onde ligava o computador. E fui trabalhar de secretária. E de um diretor. E ele disse assim, a senhora, ainda bateu assim no computador, disse assim, a senhora com isso aqui, a senhora se entende. Eu falei, sim, perfeitamente. O homem saiu, as minhas pernas tremiam, o suor descia, e era mês de julho. E eu dizia assim, eu esperei o homem almoçar, me ajoelhei no pé da minha mesa e disse, Espírito Santo, me ajuda a mexer com isso aqui. Vai me dizendo, vai me falando. E aí eu fui orando e fui ficando quietinha. Irmãos, eu parecia um robozinho, eu só ia fazendo assim, clique, clique, clique. E fui, eu sem medo, sem duvidar, e liguei o computador, e foi assim até hoje. Nunca fiz um curso de computador. Mas aquele meu primeiro contato com aquele elefante branco na minha frente, foi o Espírito Santo que me ensinou todas as coisas. Você quer ser uma boa esposa? Peça ao Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Naquelas coisinhas que você ainda erra, que você ainda falha, ele vai te ensinar. Você quer ser um bom pai? Ele vai te ensinar. Você quer ser um bom filho? Ele vai te ensinar. Eu não sei dominar o meu gênio. Ele vai te ensinar. Eu quero ser mais organizado. Ele vai te ensinar. Eu não quero mais perder a chave da minha mãe. Ele vai te ensinar. Amém, Vitória? Então, o Espírito Santo, porque, gente, todas as coisas são todas as coisas. Então, ele vai estar te ensinando tudo. O Espírito Santo, ele é um encorajador que continua o ministério de Cristo aqui na terra, apoiando, habitando o poder de Deus naqueles que creem. Você crê que ele existe? Você crê no Espírito Santo? Então ele está aqui. Aí, ele está aqui para quê? Para encorajar. Catuca a tua irmã, diz aí, encoraja. Estou te catucando aí, hein? Estou te catucando aí. Encoraja-me, me dá força. Tu está mais cheia do Espírito Santo, me encoraja aí. Quando você, em Romanos 15, 5, 6, diz que quando nós encorajamos, quando nós somos encorajados, nós refletimos o quê? A glória de Deus. Olha, quando você chega perto de uma pessoa que está doente, que está desanimado, que está entristecido, e você dá aquele abraço, eu digo, poxa, meu amigo, seja bem-vindo, olha, você está triste, mas você vai ficar alegre, tudo isso vai passar, tudo isso vai mudar, Deus vai te ajudar, vamos aqui, vamos orar comigo. Você glorifica o nome do Senhor através da sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, Pedro curou com a sua própria sombra, coisa que Jesus nunca fez. Alguém se lembra de alguma passagem na Bíblia que Jesus tenha curado com a sombra? Mas Pedro curou, porque a Bíblia diz o quê? Que nós faríamos as coisas que Jesus fez e ainda faríamos mais ainda.
todo aquele que crê. Eu ainda não ressuscitei um morto, mas vou ressuscitar. Cheia do Espírito Santo, eu vou ressuscitar. Estou brincando não, irmãos, estou falando sério, porque nós fomos trazidos, nós somos chamados nessa terra para usar do poder e da glória de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória, é isso que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Então, o encorajamento, ele evita o endurecimento do coração. Como é fácil nós sermos endurecidos de coração, como é fácil a gente ficar só às margens da legalidade, como é fácil a gente cair no engano, cair no pecado, cair em crítica, cair em julgamento, cair. Olha, quando a gente é cheio do Espírito Santo, as pessoas têm inveja de você, você nem liga. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, as pessoas jogam uma piadinha para você, você é fichinha. Quando você é cheio do Espírito Santo, alguém diz assim, você não vai conseguir, você diz assim, quem é você para dizer isso? Porque o meu Deus, que tudo pode, aquele que me supre todas as minhas necessidades, que é o Jeová Rafá, que é o Jeová Jirê, que é o provedor de todas as coisas, quem é você, meres humano, meres mortal, para dizer que eu não vou conseguir? É ralé, é fichinha. Quando eu entrei no consultório médico, o médico disse assim, você vai tomar esse remédio aqui? É de uso contínuo, tá, Andréia? Vai ser direto, porque... Eu falei, sim, é de uso contínuo, até o meu Deus dizia assim, parou, curou, acabou, porque nada é contínuo e definitivo, a não ser que o meu Deus determine que assim o será. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Senhor dos senhores, ele me conhece substância informe, diz o Salmo 139, ele me conhece no ventre da minha mãe, ele me escolheu, e ele não me escolheu para eu ser uma perdedora, ele me escolheu para eu ser um vencedor, animado, forte, vivo na presença de Deus. Então, uma palavra qualquer, de qualquer pessoa, não vai me derrubar. Toda a tendência do homem de ser crítico, de ser áspero, de ser impaciente. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos levanta. É por isso que às vezes a gente precisa chegar perto do irmão e dizer assim, irmão, não vai por esse caminho não vai por aí não, vai por aqui, que aqui é melhor, mas sempre em amor, dentro da palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos perdoais e confortais, porque hoje você perdoa, amanhã você precisa do perdão. Hoje você tem misericórdia, amanhã você precisa de misericórdia. Lá em Mateus diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia de Deus. Quem é que aqui não precisa da misericórdia de Deus? Quem é que aqui não precisa dos cuidados de Deus sobre a sua vida? Nós não somos ninguém. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do seu poder, nós precisamos da sua unção, nós precisamos da sua graça, nós precisamos do seu fortalecimento. Lá em, eu acho que é Hebreus 3,13, diz que exortai-vos cada um mutuamente, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Se você vê o irmão em pecado, não vai dizer assim, safado, descarado, hipócrita, está lá na igreja levantando a mãozinha, mas é um safado. Faz isso não. Chega pertinho dele e diz assim, poxa, irmão, tu está caindo, cara. Está caindo aí as armadilhas. Vamos lá, dá tua mão aqui que eu vou te tirar da lama, vou te ajudar. O que você precisa? Você precisa de uma oração? Você precisa de ajuda? A gente não tem que derrubar. A gente não tem que criticar, a gente não tem que jogar pá de terra na cabeça, não. A gente tem que estender a mão. Há momentos que a gente precisa ficar mais quietinho, sentadinho aqui, ouvindo, recebendo, sendo ministrado, para depois a gente, então, cair no campo, na seara do Senhor. Amém? Eu teria bastante coisa a falar aqui, mas eu precisava explicar a respeito desse culto, desse encontro das mulheres. Mas hoje eu queria dizer para você assim, a gente fala assim em tom de brincadeira, mas eu quero te encorajar, eu quero nessa noite te animar, eu quero nessa noite dizer assim, ó, eu, pastora aqui, Andréia, dessa igreja, eu preciso de você, eu preciso da tua ajuda,
eu preciso da tua mão estendida, eu preciso do teu trabalho, eu preciso do teu talento, eu preciso da tua oração, eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua paciência, porque às vezes são tantas coisas na minha cabeça, às vezes eu posso não te ver, posso não dar um bom dia, mas pelo amor de Deus, não me critica, não me censura, eu estou aqui, estou junto contigo, eu te amo, eu oro por vocês todos os dias. Eu quero te encorajar, eu quero animar vocês. Nós estamos terminando o mês de fevereiro. Vamos aí começar o mês de março. Eu costumo dizer com meu marido que o ano só começa no mês de março, né? Porque é tanta festa, é tanto feriado, é tanta coisa. E aí agora que começa a aula, aliás, o preço do material, né? Misericórdia. Mas enfim. Então, começa tudo no mês de março. Então, gente, que a gente possa finalizar esse mês de fevereiro e começar esse mês de março encorajado. Se você tem um ministério, encoraje, diga assim, eu vou prosseguir, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou esquecer as coisas que para trás ficam e vou olhar para o alto, que é da onde me vem o socorro, a providência, a provisão, vem tudo do Senhor. Eu vou esquecer que aquele irmão pisou no meu calo, eu vou esquecer aquele irmão que não me pagou, e vou tocar para frente, e vou dizer assim, olha, vamos seguir, vamos ser encorajados, vamos ficar firmes nas promessas do Senhor, mas sozinho você não vai conseguir. Você precisa do teu amigo, aquele que não te deixa nunca, que se você dorme, ele está te olhando, quando você acorda, ele está do seu lado, quando você está na dor, ele está te consolando, quando você está sorrindo, ele está se alegrando. Você precisa do Espírito Santo. Busque. Eu queria incomodar vocês, que vocês fizessem uma pesquisa, um desafio essa semana. Busquem ler essa semana os textos que falam a respeito do Espírito Santo. Busque. Diz assim, eu vou colocar esse propósito, pastora. Eu vou buscar os textos. Veja lá, o derramar em Atos 2, no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, o orar em línguas, quem é o Espírito Santo, o que ele faz por você, de que forma que você pode encontrá-lo, de que forma que você pode ter ele na sua vida. Busquem os textos que falem acerca do Espírito Santo e peça para que aquilo ali que você estiver lendo se cumpra na sua vida. Eu conheci um pastor da Igreja Batista tradicional. E vocês sabem que a Igreja Batista tradicional, ela não se envolve muito, não crê muito na questão. Eles dizem que tem o Espírito Santo, e tem mesmo, porque a partir do momento que nós somos do Senhor, nós temos o Espírito Santo, mas ser batizado no Espírito Santo é outra coisa, nós somos batizados por Jesus. Então, mas ele se sentiu incomodado, porque estava na Bíblia. Então, se estava na Bíblia, ele cria, mas ao mesmo tempo, a doutrina batista dizia que não. E ele começou a entrar em crise. Ele disse, não, peraí, eu vou acreditar no que está na palavra. E uma vez, ele dentro do seu gabinete, na igreja dele, ele começou a orar e pediu a Deus, se isso aqui for verdade, que isso aconteça na minha vida. E ele foi batizado no Espírito Santo. Contrariando toda norma, contrariando toda religião, contrariando toda denominação, ele foi batizado. Na época, ele foi até retirado da igreja batista, mas já era um senhor de idade, e com toda a idade dele, em 6 meses, ele construiu outra igreja, e lotou, e abarrotou aquela igreja de pessoas do poder e da glória de Deus. Porque ele não precisava dele, ele precisava do Espírito Santo. Amém? Quem precisa dele aí, levanta a mão. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós levantamos nossas mãos agora e te agradecemos, Deus. Vem nos encorajar, Espírito Santo, vem nos encorajar para o restante desse ano, pelos meses que vem à frente, pela nossa família, pelos nossos trabalhos, por tudo que temos que realizar. Nada podemos fazer sem a tua presença. E que tu possas, ó Deus, nos encher de maneira sobrenatural. Que a tua presença seja constante no nosso meio. Que a tua presença seja contínua na nossa vida.
Ensina-me a orar como convém. Ensina a te buscar como convém. Ensina, Senhor, todas as coisas conforme a tua palavra me garante que tu ensinas. Nós queremos te pedir isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero, nesse final, levantar um clamor por duas pessoas. A vozinha da Tatiana, esposa do Célio, foi atropelada e vai precisar passar por uma cirurgia, só que ela tem 80 anos e a situação é um pouco complicada. Queria estar orando por ela aqui e também pela nossa irmã Sônia Faustino, que também quebrou o pé, quebrou o tornozelo, mas ao mesmo tempo eu conversando com ela por telefone, ela disse: minha querida, estou dando glória a Deus, porque Deus permitiu que eu quebrasse o pé para não despencar de um despenhadeiro. E quando eu quebrei o pé, meu pé travou no chão, e aí eu não rolei mais, porque se o meu pé não tivesse quebrado, eu hoje estaria morta. Ela estava numa altura muito grande, e ela, mesmo machucada, mesmo imobilizada, mesmo com muita dor, ela dizia assim: eu louvo ao meu Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Essa mulher é uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Então vamos orar. Se você também precisa de alguma oração, se você está passando por alguma dificuldade, coloque a sua mão no coração e fale com o Senhor agora. Deus, nós aqui como igreja, como corpo, unidas, Senhor, na Tua presença. Espírito Santo, Tu és aquele que sonda, que conhece todas as nossas necessidades. Tu és aquele que pode todas as coisas. Nós pedimos agora, Senhor, que Tu vá de encontros, ó Deus, à avó da Tatiana, que Tu vá de encontros à nossa irmã Sônia. Ó Deus, ambas precisam de uma cirurgia, mas se Tu tocares agora, se Tu quiseres agora, Senhor, nós enviamos agora uma só palavra. E nós enviamos uma palavra de cura agora, de restauração, de fortalecimento, que esses ossos se unam novamente, que aonde está quebrado possa haver novamente uma ligadura, e elas não precisarem passar por uma cirurgia. Senhor, nós profetizamos e cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso para curar. Nós enviamos essa palavra de cura agora ao tornozelo da Sônia, e Senhor, a bacia, a perna lá da avó da Tatiana, que sejam agora ligados, curados agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu tenho um livrinho aqui. Vou lançar um desafio aqui. Brincadeirinha, uma brincadeirinha. A primeira mulher que amanhã me entregar por escrito uma pesquisinha de quem foi Leia e Tamar vai ganhar o livrinho. Tem que ser a primeira, aquela que me entregar na mão para a primeira pesquisinha vai levar o livrinho. Vamos em paz? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vocês possam ter uma boa noite. Deus abençoe. E amanhã, hoje, meia-noite, horário de verão mudando. Não se esqueçam de alterar os seus relógios.